Olá, meus amigos, tudo bem? Bem, espero que sim. Estamos de volta aqui então para darmos continuidade à nossa leitura e estudo do livro dos Médios, que se faz sempre todas as segundas-feiras e sextas-feiras. Bem, para aqueles que estão chegando aqui pela primeira vez, sejam muito bem-vindos. Obrigado pela presença de vocês e espero que gostem do nosso trabalho. Nosso trabalho aqui é feito por aproximadamente 30 minutos, um pouco mais ou um pouco menos. Sendo assim, se o capítulo for muito longo, nós dividimos ele por partes, ok? Então vamos ao que interessa. Sintonizar aqui, ó. Nós paramos aqui. Bem aí, nós paramos nessa parte aqui, nos encontramos então no capítulo de número 4, que fala sobre a teoria das manifestações físicas, ok? Então, sem mais delongas, vamos dar continuidade. Quero falar para vocês também que se trata de um estudo, porque eu dou as minhas opiniões sobre aquilo que os Espíritos nos falaram aqui, ok? Então vamos lá. Número 17. Qual é a causa preponderante na produção deste fenômeno? O espírito ou o fluido? Tem que ter as duas coisas, eu acho. Vamos lá, a resposta. O espírito é a causa, tudo bem. O fluido é um instrumento. As duas coisas são necessárias, tá vendo? Tem que ter as duas coisas. O espírito, né, para se produzir a manifestação, e tem que ter o fluido. Vamos lá, número 18. Que papel desempenha a vontade do médium nesse caso? Que papel desempenha, né? Interessante essa pergunta. É um papel muito importante. Muitas pessoas pensam que não, mas sim, é muito importante. Vamos lá ver o que ele fala. Chamar os espíritos e segundá-los no impulso dado ao fluido. É o papel do médium, ok? Ele foi bem simplesinho aqui. Vamos ver o que ele continua falando? A ação da vontade é sempre indispensável. Tá vendo aqui? É indispensável, ou seja, embora possa acontecer fenômenos sem a participação consciente do médium, mas a ação da vontade por um trabalho sério é indispensável. Quando é chamado algum espírito, o médium tem que estar de boa intenção. E ele continua. Ela ajuda a força, mas não é sempre necessário, conforme eu falei ainda há pouco, né? Uma vez que o movimento pode correr contra e malgrado essa vontade. E isto é uma prova de que há uma causa independente do médium. Tá vendo? Nem sempre ajuda muito, porque o espírito pode usar a energia, o fluido do médium para fazer a manifestação. Ele continua aqui na nota. O contato das mãos não é sempre necessário para fazer mover um objeto. O mais frequentemente o é para dar o primeiro impulso. Mas, uma vez que o objeto está animado, pode obedecer à vontade sem contato material. Isto depende, seja da força do médium, seja da natureza dos espíritos. Um primeiro contato não é mesmo sempre indispensável. Disso temos a prova nos movimentos e deslocamentos espontâneos que não se sonha provocar. Na verdade, às vezes acontece a coisa e o médium nem está imaginando alguma coisa, enfim, mas tal coisa acaba acontecendo, né? Um fenômeno qualquer. Número 19. Por que todo mundo não pode produzir o mesmo efeito? E por que os médios não têm a mesma força? Bem, isso depende de uma série de fatores. É uma pergunta que deveria ter
uma resposta muito longa, mas é claro que os espíritos vão tentar resumir o máximo possível. Depende do fluido do médium. O fluido do médium está interligado intrinsecamente aos conhecimentos desse médium, desse espírito, da sua evolução, ok? E de acordo com o propósito da sua reencarnação. Tem tantas coisas aí envolvidas. E vamos lá, por isso as diferenças todas. Ele diz assim, vamos lá. Isso depende do organismo, tá vendo? E da maior ou menor facilidade com o qual a combinação dos fluidos pode se operar. Ainda tem isso, né? A combinação do fluido do médium com o fluido do espírito. Depois, o espírito do médium simpatiza mais ou menos com os espíritos estranhos que nele encontram a força fluídica necessária. Tem que ter uma combinação, claro. Ocorre com esta força como com A2 magnetizadores, ser maior ou menor. Sobre esse aspecto, há pessoas que são inteiramente refratárias, outras nas quais a combinação não se opera senão por um esforço de sua vontade. É variação, cada um é de um jeito, né? Outras, enfim, nas quais ocorre tão naturalmente e tão facilmente que nem desconfiam disso e servem de instrumento sem o saberem, como já dissemos. Veja adiante o capítulo das manifestações. Deixa eu descer aqui. Veja adiante o capítulo das manifestações espontâneas. Vamos lá, a nota que ele fala. O magnetismo, sem nenhuma dúvida, é o princípio desses fenômenos, mas não como se o entende geralmente. A prova é que há magnetizadores muito poderosos que não fariam mover uma mesinha. Olha quanta diferença, né? E pessoas que não podem magnetizar, mesmo crianças, a quem basta pousarem os dedos sobre uma mesa pesada para fazê-la agitar-se. Logo, se a força medianímica não está em razão da força magnética, é que há uma outra causa. Tá vendo? Existem várias diferenças. Ok? Número 20. As pessoas ditas elétricas podem ser consideradas como médiuns? Resposta. Essas pessoas tomam em si mesmas o fluido necessário à produção do fenômeno e podem agir sem o concurso de espíritos estranhos. Não são médios no sentido dado a essa palavra, mas pode ser também que o espírito as assista e aproveite as suas disposições naturais. Nota, essas pessoas seriam como os sonâmbulos, que podem agir com ou sem o concurso de um espírito estranho. Veja o capítulo dos médios, a parte relativa aos médios sonâmbulos. Bem, gente, quanto a isso aqui, deixa eu botar uma partezinha aqui. Eu assisti há algum tempo atrás de uma criança fora do Brasil, que já não é uma criança, é adulto, não sei se é na União Soviética, antiga União Soviética, né? Ela tem esse efeito elétrico, magnético, que ela atrai, assim, você pega alguma coisa de metal e ela fica colada no corpo dessa pessoa, né? Sem cair, sem ela segurar. Fica tudo colado, isso é eletricidade, ok? Daí não tem nada a ver com mediunidade, conforme fala, não são médios, é outro tipo de energia que não tem nada a ver com mediunidade. Número 21. O espírito que age sobre os corpos sólidos para movê-los está na substância mesma dos corpos
ou fora dessa substância? Bem, antes de ver o que ele vai falar, é claro que está fora, né? Aí vamos ver a resposta aqui. Na substância e fora dela, claro. Dissemos que a matéria não é obstáculo para os espíritos, que penetram tudo. Uma porção do perispírito se identifica, por assim dizer, com o objeto que ele penetra. É claro que ele não fica contido todo dentro da matéria. É a resposta dele aqui. Fica uma parte, claro, dentro da matéria. Vamos lá. Número 22. Como o espírito faz para bater? Deixa eu ler de novo aí. Como o espírito faz para bater? O barulho na mesa, né? Serve-se de objeto material? Resposta. Não mais do que de seus braços para erguer a mesa. Sabeis bem que não tem martelo à sua disposição. Seu martelo é o fluido combinado, posto em ação por sua vontade para mover ou para bater. Quando move, a luz vos dá a visão dos movimentos. Quando bate, o ar vos traz o som. Ok? Número 23. Concebemos isso quando bate com o corpo duro. Mas como pode fazer ouvir ruídos ou sons articulados no vago do ar? Eu esqueci de descer um pouco a câmera, mas vocês podem dar um pause e depois ler. Eu parei aqui no vago do ar. Está perguntando como é que se ouve o som no ar, né? Vamos lá. Resposta. Uma vez que age sobre a matéria, pode agir sobre o ar, tão bem como sobre a mesa. Quanto aos sons articulados, pode imitá-los, como todos os outros ruídos. Não precisa vir na mesa, né, gente? Uma pessoa fala, como é que a gente ouve o que a pessoa está falando? Como é que vocês estão ouvindo? Vibração que vem através do ar, ok? Então, para o espírito isso é muito mais fácil, né? Vamos ver agora o número 24. Dizeis que o espírito não se serve das mãos para remover a mesa. Entretanto, viu-se em certas manifestações visuais aparecerem mãos cujos dedos passeavam sobre o teclado, agitavam as teclas e faziam vibrações. Não pareceria que o movimento das teclas aqui era produzido pela pressão dos dedos? Esta pressão não é direta e real quando se faz sentir entre nós mesmos, quando essas mãos deixam marcas sobre a pele? Resposta. Não podeis compreender a natureza dos espíritos e sua maneira de agir, senão por comparações, como somente vos dão uma ideia incompleta. E é um erro sempre querer assimilar seus procedimentos ao vosso. Seus procedimentos devem estar em relação com o seu organismo. Não vos disse que o fluido do perispírito penetra a matéria e se identifica com ela, que a anima de uma vida factícia? Pois bem, quando o espírito pousa os dedos sobre as teclas, pousa-os realmente, e mesmo as movimenta, mas não é pela força muscular que pressiona sobre a tecla. Anima a tecla como anima a mesa, e a tecla que obedece à sua vontade movimenta-se e golpeia a corda. Aqui se passa uma coisa que tereis dificuldade para compreender, e é que certos espíritos são tão poucos avançados e de tal modo materializados, comparativamente aos espíritos elevados, que têm ainda as ilusões da vida terrestre e creem agir como quando tinham seus corpos.
Eu li esse pedaço todo, né? Depois vocês dão um pause e lê para ver se eu li mesmo. Então ele parou aqui. Quando tinham seus corpos, quando tinham lá em cima, seus corpos. Deixa eu sintonizar um pouco mais. Aqui. Não se dão mais conta da verdadeira causa dos efeitos que produzem. Do mesmo modo que um camponês não se dá conta da teoria dos sons que articula. Perguntai-lhes como tocam o piano, e vos dirão que golpeiam em cima com seus dedos, porque eles creem golpear. O efeito se produz instintivamente neles, sem que saibam como, e, entretanto, pela sua vontade, quando se fazem ouvir por palavras, sucede o mesmo. Quer dizer, para aquele espírito que ainda está muito materializado, ele pensa que está tocando nas teclas, pensa que está falando com as suas cordas vocais, etc e tal. Ok? Mas ele não sabe muito bem, profundamente, como tudo isso se opera. Ok? Vamos ver a nota. Resulta dessas explicações que hoje o espírito pode produzir todos os efeitos que nós mesmos produzimos, mas por meios apropriados ao seu organismo. Certas forças que lhe são próprias substituem os músculos que nos são necessários para agir. Do mesmo modo que o gesto substitui nos mundos a palavra que lhes falta. Tá vendo? Então é natural. O espírito vai usar do meio que ele dispõe para fazer ou causar qualquer fenômeno. Ok? Vamos lá, número 25. Entre os fenômenos que se citam como provas da ação de uma inteligência oculta, há os que são evidentemente contrários a todas as leis conhecidas da natureza. A dúvida, então, não parece permitida? Quer dizer, esse efeito que a pessoa não consegue explicar. Então, a pessoa tem dúvida. É permitido ter dúvida ou não? Vamos ver o que ele fala sobre isso? É que o homem está longe de conhecer todas as leis da natureza. Né? O homem pensa que conhece todas as leis, mas não conhece. Ele continua. Se as conhecesse todas, seria espírito superior. Cada dia, entretanto, dá um desmentido àqueles que, crendo tudo saber, pretendem impor limites à natureza e, por isso, não ficam menos orgulhosos. Revelando sem cessar novos mistérios, Deus adverte o homem para desconfiar de suas próprias luzes, porque um dia virá em que a ciência do mais sábio será confundida. Aqui, será confundida. Não tendes todos os dias exemplos de corpos animados, de um movimento capaz de sobrepujar a força da gravitação? A bala do canhão lançada no ar não supera momentaneamente essa força? Pobres homens que creem ser tão sábios e cuja toda vaidade é a cada instante confundida. Sabei, pois, que ainda sois bem pequeninos. Então, gente, é isso. É estudar, estudar, estudar. E aquilo que a gente não sabe, que a gente tem mania de dizer que sabe aquilo que não sabe, dar opinião sobre coisas que nós desconhecemos. Tem um mosquito aqui, eu vou matar. Enfim. Então a gente tem que ser bastante humilde para aceitar a nossa realidade. Só que a gente conhece pouco e acha que conhece muito, né? A gente não sabe de muita coisa. Número 75. Essas explicações são claras, categóricas e sem ambiguidade.
Delas ressalta esse ponto capital de que o fluido universal, no qual reside o princípio da vida, é o agente principal das manifestações, e que esse agente recebe seu impulso do espírito, seja este encarnado ou errante. Esse fluido condensado constitui o perispírito, ou envoltório semimaterial do espírito. No estado de encarnação, o perispírito está unido à matéria do corpo. No estado de erraticidade, ou seja, desencarnado, está livre. Quando o espírito está encarnado, a substância do perispírito está mais ou menos ligada, mais ou menos aderente, se pode exprimir assim. Entre certas pessoas há uma espécie de emanação desse fluido, por consequência de seu organismo. E é isto, propriamente falando, o que constitui os médios de influências físicas. A emissão do fluido animalizado pode ser mais ou menos abundante, ser sua combinação mais ou menos fácil, e daí os médios mais ou menos potentes. Não é também permanente, o que explica a intermitência da força. Então, gente, está explicando aqui bem claramente, que até mesmo essa força, esse fluido que é emitido pelo médium, também não é eterno. Pode o médium perder isso com o tempo, ok? Vamos lá. Número 76. Deixa eu descer aqui. Aqui. Se temos uma comparação quando se tem vontade de agir materialmente sobre um ponto qualquer, colocado à distância, é o pensamento que quer, mas o pensamento sozinho não irá tocar esse ponto. Necessita de um intermediário que ele dirige, um bastão, um projétil, uma corrente de ar e etc. Notai também que o pensamento não age diretamente sobre o bastão, porque, se não o toca, não agirá por si mesmo. Está entendendo? Você quer tocar um objeto que está distante, você precisar de um bastão, de um pedaço, uma vara, alguma coisa. A vara sozinha não faz nada. Precisa que a gente pegue na vara ou no bastão para fazer esse movimento. Isso que ele quer dizer aqui. Você tem um pensamento, mas o pensamento não tem o poder de mover objetos. E ele continua. O pensamento, que não é outro senão o espírito encarnado em nós, está unido ao corpo pelo perispírito. Ora, ele não pode mais agir sobre o corpo sem o perispírito, como não pode agir sobre o bastão sem o corpo. Age sobre o perispírito, porque é a substância com a qual tem mais afinidade. O perispírito age sobre os músculos. Os músculos pegam o bastão e o bastão toca o objeto. Quando o espírito não está encarnado, lhe é necessário um auxiliar estranho. Esse auxiliar é o fluido, com a ajuda do qual torna o objeto próprio para seguir o impulso de sua vontade. Deu para entender, Então, se o espírito ele quer mover alguma coisa, ele precisa do quê? Do fluido. Ele não está mais dentro do corpo para pegar um bastão. Ele precisa do fluido, não somente o fluido dele, mas o fluido do médium. Por que o fluido do médium, gente? Eu expliquei uma vez, vou falar de novo. O médium está encarnado, ele tem no seu perispírito a substância animal. É uma matéria mais bruta comparada à parte espiritual. Sendo uma matéria bruta, ele pode agir com essa energia, já que o perispírito está ligado ao corpo material, essa energia diferenciada faz com que o fenômeno aconteça. Deu para entender? Ok? Ele já falou isso antes, eu estou repetindo aqui. Vamos agora ao número 77. Deixa eu descer um pouquinho a câmera aqui. Aí. Assim,
Quando um objeto é posto em movimento, elevado ou lançado no ar, não é o perispírito quem o pega, o empurra e o ergue, como faríamos com as mãos, né? Ele o satura, por assim dizer, do seu fluido combinado com o do médio, e o objeto, assim momentaneamente vivificado, age como o faria um ser vivente, com a diferença que, não tendo vontade própria, segue o impulso da vontade do espírito. Ok? E ele continua. Uma vez que o fluido vital, compelido de alguma forma pelo espírito, dá uma vida factícia e momentânea aos corpos inertes, que o espírito não é outra coisa que esse fluido vital, que o espírito não, que o perispírito não é outra coisa que esse fluido vital, segue-se que, quando o espírito está encarnado, é ele que dá a vida ao seu corpo por intermédio do perispírito. Quem dá vida ao corpo? O espírito através de quê? Do seu perispírito. A ele fica unido enquanto o organismo lhe permita. Quando se retira, o corpo morre. Quando o espírito vai embora, né? Retira o perispírito do corpo, vai embora, o corpo morre. Agora, se no lugar de uma mesa trabalhasse uma estátua de madeira e se age sobre esta estátua como sobre a mesa, ter-se-á a estátua que se desloca, que bate, que responde por seus movimentos e por suas pancadas. Ter-se-á, em uma palavra, uma estátua momentaneamente animada de uma vida artificial. Tem-se dito que as mesas falantes, e poder-se-ia também dizer as estátuas falantes. Que luz esta teoria não derrama sobre uma multidão de fenômenos até agora sem solução, que alegorias e efeitos misteriosos não explica, né? Está explicando bem claramente, bem simplesmente, como tudo isso funciona. Vamos ver agora o número 78. Bem, gente, estamos com 27 minutos de estudo. Vou ler 78 aqui para encerrarmos, ok? Número 78. Os incrédulos também objetam que o fato da suspensão da mesa sem ponto de apoio é impossível, porque é contrário à lei da gravidade. Responderemos desde logo que sua negação não é uma prova. Em segundo lugar, que se o fato existe, por mais contrário a todas as leis conhecidas, isso provaria uma coisa, que repousa sobre uma lei desconhecida e que os negadores não podem ter a pretensão de conhecer todas as leis da natureza. Acabamos de explicar esta lei, mas não é uma razão para que seja aceita por eles. Precisamos, porque foi dada pelos espíritos. Precisamente, porque foi dada pelos espíritos que tiraram sua roupa terrestre, em lugar de ser por espíritos que a têm ainda, e que se sentam na academia, de tal sorte que o espírito de Arago vivo tivesse apresentado essa lei, a teriam aceito de olhos fechados, mas dada pelo espírito de Arago morto, é uma utopia. E por que isso? Porque creem que, estando Arago vivo, tudo está morto nele. Não temos a pretensão de dissuadi-los. Entretanto, com esta objeção, poderia embaraçar certas pessoas. Vamos ensaiar em respondê-la desde seu ponto de vista, quer dizer, fazendo a abstração por um instante da teoria da animação factícia. Bem, gente, não sei quem foi Arago, mas deve ter sido alguma pessoa conhecida, que eu não sou tão catedrático assim. Mas quer dizer o seguinte aqui, por que as pessoas negam e se recusam? Porque veio de espírito, né? Se fosse uma pessoa encarnada, teria muito mais valor.
É um absurdo. E a mesa está levantando, levanta a mesa, levanta a cadeira, e não tem explicação, só fala que é impossível, é impossível, é impossível, acabou. É negar por negar. Por isso que aquilo que nós não conhecemos, devemos ter pelo menos um pouquinho de, eu diria assim, compostura seria até o caso mesmo, sabe? De nos abstermos de dar opiniões sobre coisas que desconhecemos. Nos abstermos, né? De falar sobre aquilo que não conhecemos. Só que tem gente que fala de tudo aquilo que não conhece e nega tudo aquilo que ela não quer aceitar. Bem, gente, esse é o nosso estudo de hoje. Espero que tenha sido bem claro. Na segunda-feira agora que vem nós vamos dar continuidade. Então aqui vai ser a nossa terceira parte, conforme falei para vocês, né? Quando a gente para aqui vai ser a terceira parte. Terceira parte. Ok? Nós estamos na segunda. Lemos isso aqui. E paramos aqui. Ok? Com certeza na semana que vem nós vamos concluir esse capítulo da teoria das manifestações físicas. Para depois estudar sobre manifestações físicas espontâneas. Aquelas que geralmente acontecem sem a participação do médium. Ok, gente? Fiquem na paz de Deus e até a próxima. Tchau.